Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Mardônio. Estou aqui para ministrar para vocês uma aula sobre matemática financeira, certo? A todos os meus alunos, espero que vocês aí tenham uma noção, tenham uma base, um sentimento básico sobre isso. Então, gente, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos básicos aí da introdução à nossa matéria de matemática financeira, tá? Então, preste atenção, espero ajudar vocês a contribuir aí no aprendizado de vocês e num conteúdo aí bastante proveitoso para a disciplina de vocês, certo? Ele começa falando sobre porcentagem, alguns tópicos básicos, mas o que a gente precisa saber a início, antes do capítulo, é saber a parte de razão, proporção, regra de três simples e composta. Aí sim a gente vai entender os conceitos básicos de porcentagem, que é aonde a gente vai iniciar aqui a nossa matéria, certo? Então, deixa eu passar aqui e mostrar para vocês aqui os conceitos. Pronto. Razão entre duas grandezas. Primeiro vamos ver razão entre duas grandezas e depois a gente dá a introdução a essa parte de porcentagem, que é o que a gente precisa saber, ok? Então, a razão entre duas grandezas. Razão entre duas grandezas corresponde ao quociente entre seus valores. Aí observe o quadro aqui agora. Jacaré do Pantanal. O tamanho máximo dele. O tamanho máximo do jacaré do Pantanal, ele chega a 2,5 metros. Ó. Bem grande o jacaré do Pantanal, né, gente? O jacaré-açu da Amazônia. Esse aqui, gente, é bem maior. Ele chega a 6 metros de comprimento. É o jacaré-açu. O do Pantanal, você vê que é menorzinho, né? Já o jacaré-açu, ele é bem grande, ó. Aí nós temos o crocodilo que vive na Ásia e na Austrália, o maior réptil do planeta, certo? Então, ó, ele aqui é o maior do planeta, ele chega a 7 metros, né? À toa que é chamado de crocodilo. E para quem não sabe, o crocodilo ele tem a mandíbula mais forte do planeta, certo? Então ele consegue esmagar qualquer coisa facilmente, certo? Imagina o corpo de uma pessoa que ele pode fazer, né, gente? Mas vamos lá. Ó, o que é a razão? Razão nada mais é do que um número sobre o outro. Qualquer número sobre o outro, nós damos o nome de razão, certo? Vou fazer aqui só um exemplo básico de razão, para você ter uma noção do que é uma razão. Gente, ó, rapidez. Deixa eu dar um aumento aqui no nosso quadro. Então, ó, deixa eu escrever aqui para vocês o que seria a razão. Vou dar uma fonte maior, que está muito pequena. Vamos lá. Ó, razão. Acho que um pouquinho maior ajuda, né? Isso aqui, gente, ó, é a nossa introdução à matemática financeira, porque sem ela você não vai chegar a entender a partezinha de porcentagem, de juros, toda essa partezinha você precisa da introdução à partezinha de razão. Se você não souber, você não vai entender os próximos capítulos aí das nossas atividades que nós vamos passar, certo? Então, vamos lá. Razão nada mais é do que um número sobre o outro. Eu tenho aqui o número A. No caso, eu botei uma letra, mas é um número, tá, gente? Uma letra A é o número A. Ok? Sobre o número B, que no caso também é uma letra, tá? Letra B. Então, A sobre B é a razão, em que o de cima é chamado de numerador e o de baixo é chamado de denominador. Lembra que eu falei para vocês o numerador e o denominador? É exatamente isso que vocês precisam saber aí em relação à razão e à proporção. Tudo bem, pessoal? Show de bola. Então, entendendo aí esse tópico, você começa a entender aqui o que vai falar aqui na questão. Vamos voltar aqui para a nossa questãozinha. Nós temos o seguinte, ó. O item A pergunta o seguinte: qual é a razão entre o comprimento, saber a razão entre o comprimento, do maior réptil do mundo, do planeta, e do jacaré do Pantanal? Vamos lá, qual é o maior
réptil do planeta, que vive na Ásia e na Austrália. Ele tem 7 metros de comprimento. Então, você vai pegar os 7 e vai dividir pelo jacaré do Pantanal. O jacaré do Pantanal tem quanto de comprimento? Tem 2,5 de comprimento. Então, 2,5 metros de comprimento. Então, 7 metros dividido por 2,5 metros. Dá para dividir o 7 pelo 2,5? Não. Dá para simplificar o 7 pelo 2,5? Não. O professor faz um exemplo que dá para dividir e um exemplo que dá para simplificar. Com certeza. Vamos pegar aqui, ó, o 8 e vamos colocar sobre 4. O 8, dá para dividir por 4, gente, ou não? O 8. Tá, não dá? 8 dividido por 4 dá 2, né, gente? Então, o 8 dá para dividir por 4. Vamos pegar um exemplo que dá para simplificar e não dá para dividir. 6 por 4. 6 dá para dividir por 4? Tá, mas dá quebrado, mas dá para simplificar, não dá? Então, vamos simplificar. Simplifica por quanto? No caso aqui, nós vamos simplificar por 2. Simplifica por 2 em cima e simplifica por 2 embaixo. Certo? Como é que vai ficar aqui o nosso cálculo? Vai ficar o seguinte, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. Sobre 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 3 dividido por 2 é a simplificação de 6 sobre 4. Certo, pessoal? Então, ó, a razão, ela dá como resultado ou simplificação. Ou você simplifica, ou você divide. No caso, eu fiz 2 exemplos, um que divide e um que simplifica. Quando não dá para fazer nenhum desses dois, você só repete a sua fração, certo? Então, vamos lá, ó, voltando aqui para a nossa questão. Aqui nós temos o seguinte, ó, 7 dividido por 2,5. 7 sobre 2,5. Não dá para dividir e não dá para simplificar. Então, repete o 7 sobre 2,5, certo? A resposta da razão de 7 para 2,5, certo? É a razão de 7 para 2,5. Essa é a razão entre o réptil, o maior réptil do mundo, sobre o jacaré do Pantanal. É a razão do crocodilo para o jacaré do Pantanal, certo? Aí, ó, jacaré-açu e jacaré do Pantanal. Ele quer a razão entre os dois, ó. Entre o jacaré-açu e o jacaré do Pantanal. Como é que a gente faz? Vamos lá, quanto é o jacaré-açu? O jacaré-açu da Amazônia é 6 metros. Então, você vai botar 6. Jacaré do Pantanal, quanto é? É 2 metros, ó. Então, você vai pegar 6 e colocar sobre 2,5. Então, 6 sobre 2,5. Dá para dividir? Não. Dá para simplificar? Também não. Então, repete o 6 sobre 2,5. Essa é a razão entre o jacaré-açu e o jacaré do Pantanal, tá, gente? Então, a resposta, a razão é de 6 para 2,5. Então, ó, do jacaré-açu e do maior réptil do mundo, do planeta, que é o crocodilo. Jacaré-açu quanto é, gente? 6. E o crocodilo? 7. Então, você vai colocar 6 sobre 7. 6 sobre 7. Essa é a razão entre os dois. A razão é de 6 para 7. Essa é a razão. Vamos para o item B. Qual a razão entre 1 metro e 200 centímetros? Eita, galera, tem que lembrar aqui lá do sexto ano, ou do início da matemática do sexto ano. Ó. Que regrinha é essa? É uma regrinha de escala. Ó. Só você lembrar aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Aí você faz, ó, decímetro, centímetro e milímetro. Ó, tem um bisuzinho que você nunca esquece, que é assim, ó, KHD, mais dói como a morte. H de mais dói como a morte.
Aí você preenche com M, ó. K, quilômetro. H, hectômetro. Dói, decâmetros. O único decâmetro você vai botar o AM, que o decâmetro é AM. KHD mais metros, só bota um M. Dói, decímetro, bota um M. Como, bota um M, centímetros, morte, milímetro. Então, KH demais dói como a morte. Você nunca esquece essa regrinha. E essa é a regrinha da escala de medidas. Então, sempre que você vê essa escala de medidas, você vai transformar de um lugar para o outro. Essa escala é a escala do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que acontece aqui? Daqui para cá, você multiplica por 10. Se você for em cada escala que você for, você multiplica por 10. Em cada escala que você voltar, você divide por 10. Certo? Então, indo, você multiplica por 10 e voltando, você divide por 10. Essa aqui é a escala aí de medidas. Muito interessante, por sinal, tá, gente? Então, vamos voltar aqui para o nosso livrinho. Ó. Nós queremos transformar centímetros em metros, que é o que ele fez aqui. O que a gente vai fazer? Ó, nós estamos em centímetros, gente, ó, e queremos voltar para metros. Vamos voltar quantas casas? Uma, né, ó, duas. Então, a gente volta duas casas. Voltando duas casas, gente, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem duas casas, tirar dois zeros. Então, vamos tirar dois zeros aqui, ó. Do 200, a gente tira dois zeros. Fica 2. Então, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a razão, a razão em metros e a razão em metros que transformamos 200 centímetros em metros. Ah, professor, então quer dizer que 200 centímetros, gente, ó, equivale a 2 metros, certo? Então, 200 centímetros equivale a 2 metros. Isso é a transformação aí inicial que a gente precisa saber. Ok, pessoal? Aí nós temos aqui outro exemplo, um exemplo clássico que é a velocidade média. O que é a velocidade média? É o seguinte, ó. A velocidade média, gente, é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, a distância percorrida por um móvel e o tempo que ele gastou para poder percorrer aquela distância. Aí vamos fazer um exemplo aqui, ó. A velocidade média de um trem-bala que percorre 800 quilômetros em 2 horas é dado pela razão de 800, ou seja, a velocidade média do trem é de 400 quilômetros por hora. Certo? Como assim, professor? Ó, 800 é a distância e 2 é as horas. Então, 800 dividido por 2. 800 dividido por 2 dá 400 quilômetros por hora. Então, a distância percorrida, a velocidade média, você pega a distância e divide pela quantidade de horas. Então, 800 dividido por 2 dá 400 quilômetros por hora. Certo? Então, essa é a velocidade média aí percorrida por esse móvel. Vamos ver a segunda questão aqui, ó. Na segunda questão, gente, nós temos o seguinte, ó, presta atenção. Determine a velocidade média desenvolvida por um trem ao percorrer uma distância de 250 quilômetros em 5 horas. Então, ele quer saber a velocidade média desse trem que percorreu 250 quilômetros em 5 horas. Como é que a gente acha essa velocidade? Você pega a distância e divide pelo tempo, certo? Então, vamos lá. Ó. Nós temos aqui o seguinte. Ó, a distância, que é D, né? A distância D igual a 250 quilômetros, não é isso? 250. Vamos fazer logo a velocidade, né? A gente já sabe que a velocidade não é a distância pelo tempo. Então, ó, a velocidade é igual. Quanto é que é a distância lá? Voltando aqui para a nossa questão. Ó.
a distância é 250 quilômetros. Então, vamos lá. Você pega o 250 quilômetros, 250, e você divide pelo tempo. Quanto é o tempo que ele percorreu? Em 5 horas. Então, 250 dividido por 5. Daqui dá 250 dividido por 5. 250 dividido por 5 dá 50 quilômetros por hora. Essa vai ser a velocidade do trem aí que ele quer saber, certo? Então, aqui nesse exercício aqui, nós temos aqui o seguinte, ó. 50 quilômetros por hora vai ser a velocidade média desenvolvida pelo trem, ao percorrer essa distância em essa quantidade de tempo. Vamos ver a segunda questão, ó. O motorista percorre uma distância de 220 quilômetros em 4 horas. Qual a velocidade média desenvolvida? Então, ele deu aqui a velocidade, ou ele deu a distância e deu o tempo. 220 e 4. Então, nós temos, ó, velocidade é igual. 220 é a distância. E o tempo é quantas horas, hein, gente? O tempo, cadê o tempo? 4 horas. Então, você vai dividir isso aqui por 4. Então, divide a velocidade por 4. Então, nós temos, ó, 220 dividido por 4. Então, vamos dividir aqui, gente. Lembrar a divisão, ó. Vou pegar aqui 220 e vou dividir por 4. Como é que divide mesmo, gente? Recordando aqui a divisão, ó. Lá do fundamental que a gente aprendeu. O 2 não dá para dividir por 4, porque ele é menor do que... Porque ele é menor. Ele é menor do que 4, então não dá para dividir. Vamos pegar o 22. 22 na tabuada do 4. Qual é o mais próximo? Na tabuada do 4, o 22 vai ser o 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 22, resta 2, não é isso? Então, 2 aqui, ó. E baixa aqui o 0, né? Agora, vai dar 5 de novo. 5 vezes 4 dá 20. Para 20, resta nada. Então, aqui o resultado aqui, gente, da divisão, ó. Deixa eu voltar aqui. O resultado aqui da divisão é 55, né? Então, tá aqui o resultado da divisão. 55 quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Essa é a velocidade aí desenvolvida por ele aí. 55 quilômetros por hora é a velocidade média percorrida por esse motorista que ele percorreu. Gente, essa daqui, ó, é um primeiro tipo de razão que a gente precisa saber. É a primeira noção básica. Quando for na próxima aula, nós vamos ver outro tipo de razão, que é a densidade demográfica e as escalas. Depois daí que a gente começa a ver as proporções e a gente chega na porcentagem, que é a parte inicial aí da matemática financeira, certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, uma atividade domiciliar, e vocês vão me entregar essa atividade baseado no que a gente estudou hoje, certo? Então, obrigado pela atenção. Foi aí um prazer aí estar com vocês. E quando for na próxima aula, a gente se vê com os outros tópicos importantes para a gente poder estudar, certo? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Espero que todos fiquem bem.